Bom dia, companheiros e companheiras. Me chamo Wesley, sou da Juventude Socialista e Liberdade, da JSOL, e sou do pessoal de Tapicerica da Serra. E antes de mais nada, eu queria parabenizar aqui a mesa, os expositores, foi uma ótima exposição até agora, e parabenizar também o pessoal regional nessa iniciativa de fortalecer os pessoais da região, né? Ainda que pequenos aqui na região, mas numa tentativa de aglutinar forças e tentar fazer alguma coisa mais ampla aqui na nossa região, que é afetada pelas mesmas mazelas de modo geral. E eu queria aqui colocar alguns pontos, começando que nesse sistema neoliberal, o consumismo exorbitante, ele é natural, né? Não deveria, é natural, e ele é livre e restrito mesmo, e dessa forma a população acaba sofrendo duas vezes, né? Primeiro, que quando ela consome restritamente, ela acaba tendo que pagar isso, e ela tem um prejuízo, que é o lucro dos acionistas lá em Nova York. E segundo, que pelas consequências, né? Por esse consumismo exorbitante daqui da região metropolitana, por exemplo, como o Marcelo falou, que aqui é o inverso, né? Assim como no interior, 70%, 80%, 90% da água gastada pelo agronegócio e pelas indústrias, aqui na região metropolitana é o contrário, né? A gente acaba gastando, a população acaba gastando mais do que as indústrias, até porque elas não existem aqui na região. E daí acaba que vem as consequências para a gente está enfrentando agora. Mas só que essas consequências e maneiras de resolvê-las não podem ser colocadas nas costas da população e ser responsabilizadas na sociedade civil por isso. Autonomia é necessário sim, mas mais necessário do que isso é não deixar que seja invertido os valores, seja reduzido cada vez mais o papel do Estado e o papel dos direitos, né? A gente acaba perdendo mais direitos do que a gente já perde e acaba que a gente tenha mais consequências, como por exemplo a questão das cisternas e tudo mais. Então reduz os direitos por parte do Estado e aumenta os deveres por parte da sociedade civil, né? Então a gente já paga impostos exorbitantes, já paga uma conta de água muito cara também, a gente acaba tendo que ter mais deveres ainda e sendo retirada cada vez mais projeto neoliberal de redução do Estado, de redução dos direitos na nossa sociedade, a gente acaba tendo que enfrentar mais deveres. E agora, antes de concluir com uma pequena colocação, eu queria fazer uma pergunta aqui para a mesa a respeito das zonas de calor, que não foram colocadas até agora, mas acho que é muito importante também, de quando, por conta da verticalização cada vez mais intensa na capital, a gente acaba enfrentando chuvas ali na capital, concentração de calor ali, e os fios aéreos não circulam como deveriam naturalmente, e acabam não chovendo para ser presos onde deveria, né? Acaba chovendo só na capital por conta das zonas de calor. E a verticalização vai a rua. Hoje, eu queria só colocar uma provocaçãozinha no final de enterro do volume morto, né? Um bloco de pós-carnaval de enterro do volume morto. Mas esse bloco de enterro do volume morto, acho que eu não faço muita questão de participar, na verdade eu nem vou. Teve privatização da água lá e teve vitórias para a classe trabalhadora, teve vitórias para a sociedade civil. Então é isso que a gente tem que fazer, se organizar para esse bloco aí, quando sair esse bloco contra o volume zumbi, e ir para a rua e se organizar, fazer mais atividades como essa. Mais uma vez, eu parabenizar a mesa aqui, incentivo pela atividade que o companheiro Carlos Leonardo sugeriu a nível estadual também. Obrigado. Obrigado, companheiro Wesley, o Renato e logo após o Renato, o Davi. Primeiro, eu gostaria a todo o pessoal da mesa, bom dia também aos companheiros. Meu nome é Renato, eu sou da comunidade do Brancator, da Jardim Campestre, né? Tapicerica, né? Pertenço à igreja, participo da pastoral familiar também na igreja. E nós estamos muito preocupados com essa questão da água também. Mas o que me deixa assim intrigado, né, com uma coisa que o deputado colocou para nós aqui, é a questão da mídia, a questão da mentira.
É incrível que a gente esteja passando por uma situação tão grande, assim, uma situação tão difícil, e a mídia traz para a gente números mentirosos e divulgações fraudulentas, né? Que está favorecendo o governo e os responsáveis por esse problema de verdade, né? Eu achei assim incrível que o deputado disse para a gente que a maioria dos deputados do Brasil não estão preocupados, tá? Parece que eles não usaram, parece que eles usam alguma outra coisa, conseguiram substituir por alguma outra coisa. Porque eu acredito que todo ser humano depende da água. E a água é um bem precioso e insubstituível. Então, companheiros, eu sou novo, né? Estou chegando agora no pessoal, né? Pretendo até sair candidato nas próximas eleições para vereador em Itapecerica. E eu quero convocar os companheiros para a gente mudar esses fatos. Essa mídia mentirosa, essa mídia irresponsável, conscientizar esses políticos, esses deputados, senadores que não estão envolvidos com a verdade, né? E acabar com esse tipo de comportamento, porque se nós não fizermos alguma coisa, pode ter certeza, a coisa vai ficar ainda pior. Então, esse é o meu recado que eu queria deixar. Muito obrigado. Desculpa que eu estou um pouco nervoso, que é a primeira vez que eu falo assim, mas eu gostaria só de relembrar a todos vocês a importância disso. Obrigado a todos. Obrigado, companheiro. Agora o companheiro Davi e depois a Gilda. Bom dia. Obrigado. Eu vou ser bem breve, porque eu gostaria muito de ouvir ainda os dois. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, ao nosso deputado Carlos Janazzi, eu gostaria de saber sobre as consequências das transposições da BIM para Guarapiranga e do uso do volume morto, porque o problema de fazer usar o volume morto, fazer a transposição para Guarapiranga, tem um assunto que não é discutido, que é a contaminação da água, tanto por metais quanto pelas toxinas das algas, que elas são produzidas quando você tem um florescimento exagerado, porque a bilis tem muita carga orgânica. E a Sabesp nunca tocou nesse assunto, porque vai ter que falar de triametano e vai ter que falar para a população que isso é cancerígeno, né? Então, ainda pior do que a falta d'água é a contaminação. Nós não temos dados oficiais do número de pessoas com câncer em função do uso da água. E eu acho que esse é um assunto muito grave, que agora tem que ser levantado. O outro, professor Marcelo, que eu gostaria, eu observo que até nós, que somos socialistas, né, eu pretendo achar que sou, embora viva num sistema como o nosso, então é uma contradição que a gente vive a todo momento, se nós não precisamos de uma nova pedagogia, que é essa pedagogia de poder entender o que é essa superestrutura. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais para nós, porque nós estamos contaminados, né? Estamos contaminados de achar que a culpa é nossa, porque nós estamos dentro de um mundo em que tudo é valorado, mas nós não conseguimos ter a visão do índio, né? Como o cacique Seattle via, que todas as coisas estão interligadas. E não é fácil de entender isso. Eu sou professor de biologia e não consigo entender, eu ainda sou voltado para o consumo, né? Essa é a crítica que faço a mim mesmo, e acho que todos nós estamos nesse processo. Então, antes de eu poder trabalhar com as crianças e com a população, se eu não tenho que fazer um retorno para mim mesmo. Porque eu fiz uma pergunta para o deputado também no início, hoje, dos trabalhos, e qual é o risco que nós corremos de, ao chegar no poder, da gente também não ter que fazer parte das negociadas, né? O quanto que a nossa consciência fica imaculada diante disso. Então, são essas duas questões que eu gostaria de falar. Obrigado. Então, bom dia a todos. Eu sou moradora de Taboão da Serra, fui candidata a deputada estadual pelo PRB, fiz mandobrada como animal da cultura. E eu costumo fazer muita palestra, sou cantora também, escritora e compositora.
E eu costumo fazer muita palestra porque eu acabei fazendo uma campanha meio periférica. E eu acho que hoje nós estamos falando da crise da água, uma coisa bem real mesmo, nós estamos passando por tudo isso. Só que quando a gente sai para palestrar, que nem eu faço periferia, eu hoje levo mandamentos para as famílias, porque hoje elas têm que estar conscientes do que está acontecendo no seu entendimento. E aqui eu vou citar alguns mandamentos que hoje eu deixo tiro-certos e deixo vinculados nas casas para elas lerem, né? Porque eu acho que é uma coisa muito importante. Hoje é um problema de todos nós, né? Infelizmente é um problema de todos nós. Então, não varra nada com água e sim com vassoura. Quando regar os vasos, coloque o prato embaixo para apanhar a água em excesso e utilize essa água para molhar outras plantas. Atenção para não acumular larvas e mosquitos. Jogar óleo no ralo, na privada ou na rua, onde acabará chegando ao esgoto, é o mesmo que despejar diretamente no rio ou lago. Apenas meio litro de óleo é suficiente para gerar uma mancha venenosa de milhares de metros quadrados. Quando trocar a água de seus animais de estimação, use a antiga para molhar as plantas. Cerca de 75% da água que consumimos em gasto no banheiro, 32% do consumo doméstico de água. Vem do chuveiro, um banho de chuveiro gasta cerca de 20 litros de água por minuto. Tenha bom senso no seu banho, deixe a torneira aberta somente para se molhar e retirar o sabonete do corpo. Com a torneira aberta, são desperdiçados de 50 a 80 litros de água enquanto se escova os dentes ou se faz a barba. Aprenda a utilizar a torneira com menos vazão possível. Uma torneira aberta deixa correr de 12 a 20 litros de água por minuto. Porque eu digo, se a gente tem os 10 mandamentos, que diz a Bíblia lá, hoje teremos que ter os mandamentos da água. Já estou finalizando. Seja criativo e desenvolva métodos econômicos de reaproveitamento para lavar a louça, carro, banheiro e quintal. Para lavar o carro com uma mangueira permanentemente aberta, mais de 600 litros de água são gastos de um balde. Se puder, recolha a água da chuva em baldes e utilize para diferentes fins. Em nossas cidades cimentadas, sem a terra para absorver a água da chuva, termina nos bueiros misturados aos outros. É um presente do céu desperdiçado. Regue suas plantas de manhã cedo. Durante o dia, a evaporação da água é bem maior e à noite aumenta o risco de proliferação de fungos. Plantas nativas consomem 54% menos água, são mais saudáveis e não esgotam o solo. Não utilize pesticidas e principalmente não jogue pelo ralo no solo. Eles vão contaminar o sistema de esgotos e contribuir para a poluição das águas. Se tiver que usar detergente, existem várias opções alternativas, eficientes e não poluidoras. Utilize quantidades mínimas e certifique-se que é bioagradável. A falta de água tratada combinada com a falta de saneamento básico, esgoto e lixo mata cerca de 12 milhões de pessoas por ano no mundo. Então, eu tenho feito esse trabalho e tenho percebido, pelo menos quando eu volto, quando eu vejo o papel lá, como as pessoas não tinham consciência dessa história do desperdício e do mal que acontece em vários segmentos quando a gente polui o planeta. Muito obrigada e bom dia. Companheiro Sérgio e depois Daniel. Bom dia a todos, parabéns à mesa, parabéns aos companheiras, amigos, sou morador aqui de Taboão da Serra, de Genase. Aqui estamos em casa, né, diferente dos códices acadêmicos. Tá?
Então a gente já se encontrou em outros carnavais, e bem antes do carnaval, diga-se de passagem, graças a Deus aí. Eu queria somente colocar alguma questão, tá? Desde que por uma molecagem, eu resolvi transformar as porcentagens que a mídia adora, é o mel da mídia, para fazer o que ela bem entende de manipulação, transformar essas porcentagens em números verdadeiros. Eu estou à base de Dorflex e calmantes, tá? E aí eu coloco uma questão, gente. Quem me dera estivéssemos lidando com o crime de improbidade administrativa? Quem me dera estivéssemos lidando com o crime de corrupção? Quem me dera estivéssemos lidando com questões de interesse de mercado? Tá? A questão é de outra ordem. A questão é, estamos lidando com um crime contra a humanidade. Tá? É isso que estamos lidando. Falar que temos seca em São Paulo, com chuvas, é no mínimo ofender a quem realmente viveu com a seca e quem realmente foi ofendido a alma nas últimas eleições, que é o nordestino, aquele que viveu secas e secas bravas, que não tinha mesmo o que comer no Nordeste do nosso país, que construiu a região metropolitana de São Paulo. Quer falar de Apocalipse? Vá para o Itu. Mas quer falar do Paraíba? Vá para Jundiaí. Jundiaí não é a Sabesp que comanda. É outra empresa pública que não é privatizada. Lá, neste momento, a população e a prefeitura não tem a menor obrigação de penalizar alguém, não tem a menor obrigação de criminalizar alguém, de fazer multa a alguém. As empresas estão absolutamente cheias e tomara que eles estejam livres do crime que aqui o Geraldo Alckmin e companhia fizeram contra nós. E aí, por conta dessa questão, eu coloco, se estamos lidando com crime contra a humanidade, eu vejo muitos militantes, quero dizer, militantes com M e todas as letras em maiúsculo, são grandes pessoas brilhantes, que sabem muito bem o que estão falando, o que estão fazendo, estão nos ministérios públicos e todas as esferas. Eu pergunto, quando a gente está lidando com esse termo, qual a validade legal do que a gente pode esperar de governo, Sabesp e Ministério Público? Bom, elas agora têm validade ou não? Ou elas estão trabalhando na ilegalidade? É uma pergunta delicada, sim, mas estamos num momento delicado. As perguntas têm que ser feitas, estamos num momento surreal e vamos sempre trabalhar para isso. Obrigado. Companheira Daniela e logo após o Júnior. Bom dia. Eu sou a Daniela. O Ministério está criminalizando a população. Eu sou professora de Sociologia aqui no IU. Eu queria só comentar mesmo para fazer uma reflexão a respeito dessa questão da conscientização, né, que foi tão falada. Ao mesmo tempo que a gente quer essa conscientização, acho que ela é necessária. Por outro lado, a gente pode cair nisso que o companheiro estava comentando, né, de um idealismo inerte e que também não dá resultado. Conscientização pode ser algo até muito abstrato, né, e a gente não consegue ver a dimensão prática disso no dia a dia. E como professora de Sociologia, a gente está sempre falando uma questão que a gente vive hoje, que é a individualização de problemas sociais complexos. A gente não dá conta mais dessa superestrutura, essa máquina gigantesca, a gente se sente tão impotente diante do sistema, né, na nossa capacidade de mudar o sistema. Então a gente começa a deslocar as questões do âmbito político para o âmbito do indivíduo. Né? E aí que entra essa culpabilização do indivíduo, você precisa aprender a usar a água bem, porque é por sua culpa que tudo isso está acontecendo. Então a gente pode cair nessa armadilha ainda, que ao mesmo tempo buscar a conscientização do indivíduo,
mas também transferir para esse indivíduo a responsabilidade por questões que são muito complexas, que são sociais, que são econômicas e que são estruturais, né? Então, eu acredito que a esquerda, digna desse nome, ela não pode deixar de vislumbrar e de atacar essas questões que são centrais, que são as questões estruturais, as questões sistêmicas, né? A gente não pode cair nessa armadilha de individualizar, de tratar de maneira psicologizante todas essas questões que são grandes e que são históricas e culturais. Por outro lado, também a gente não pode cair na armadilha de ficar presa à estrutura e não agir no dia a dia, né? Mas eu acho que o grande desafio da esquerda, então, é encontrar esse meio termo aí, né? Atuar naquilo que é emergente, que é cotidiano, mas não perder de vista essa questão mais sistêmica. E atacar esse modelo de crescimento, né? Crescimentista. A gente vê todo dia na mídia, né? Se os pais não crescer, a gente está perdido. Se não tiver crescimento econômico, a gente não está se desenvolvendo, né? Então, existe um grande movimento descrescimentista ainda, principalmente nos setores acadêmicos, antropologia, inclusive, e principalmente. Então, acho que a gente precisa atuar mais nesse sentido também, né? De terminar, de por fim, essa apologia do crescimento. Sem crescimento econômico não há desenvolvimento humano, isso é uma mentira, né? A gente precisa ver se o povo está sendo dividido, se está tendo real melhoria nas condições de vida da população. Então é isso. Obrigada. Juninho e logo após o Everton. Gente, bom dia mais uma vez. Saudar aí todas as companheiras e companheiros. Acho que um avanço muito importante, um salto de qualidade significativo para a gente conseguir construir esse grande debate que, na verdade, é uma abertura de espaço para a gente consolidar uma dinâmica regional, uma dinâmica coletiva de pensar a sociedade, de pensar os desafios que estão colocados para nós. Eu acho que o que mais chama a atenção e que a gente não pode perder a dimensão, que eu acho que tem uma dimensão estrutural, como bem a Daniela acabou de colocar, e que nos faz refletir o quanto que é necessário e urgente a agenda política que o pessoal se propõe a construir no Brasil, que é uma agenda que mostra justamente os limites desse modelo predatório de civilização que foi construído nos últimos séculos pela humanidade. Essa ideia da superconcentração de riqueza, né? Então, a Oxfam apontou aí que até 2016, 1% dos mais ricos deterão 50% da riqueza da humanidade. No Brasil, 0,2% da população detém 40% da riqueza do nosso país. E essa riqueza ela é produzida a partir não só da exploração, superexploração do trabalho, do ser humano, mas principalmente também da superexploração dos recursos naturais e de toda a riqueza da biodiversidade, dos recursos hídricos, minerais, etc., que possui a humanidade. E isso está sendo essa lógica predatória está colocando em risco a própria condição humana, né? Então, isso mostra que esse modelo civilizatório está colocado em risco e até mesmo em xeque. E eu acho que o nosso papel enquanto partido socialista, partido que deseja construir um outro modelo de sociedade, eu acho que é um momento rico para a gente debater isso no conjunto da sociedade a partir de questões muito concretas e objetivas, que eu acho que é a melhor forma, inclusive, da gente conseguir construir esse processo de transformação. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, de muitos problemas, mas também um espaço de oportunidades, de construir valores, de construir ideias e de construir propostas de outros modelos civilizatórios, de outros modelos de desenvolvimento, de sustentabilidade, enfim, de forma de se relacionar com a natureza e principalmente com o ser humano, né? Então, acho que esse é um dos pontos que a gente tem que tratar. E a outra questão mais objetiva, né, que é quais são os passos, né? Também discutir isso de forma filosófica, né? Estamos aqui com alguns filósofos aqui, não
não dá resposta objetiva, né? Então, como a gente transformar essas ideias, esses valores em ações práticas, objetivas, a partir da realidade concreta que está inserida na nossa população, que é uma realidade cruel, né? E mesmo dentro daquilo que o Marcelo, a gente conversando um pouco antes aqui, mesmo dentro desse consumo urbano, há uma disparidade gigantesca, né? A questão do racionamento não é uma novidade para nós. Quem mora nas periferias de São Paulo sabe que o racionamento não é uma novidade há pelo menos, sei lá, há muito tempo, né? Inclusive, parte dos movimentos populares de Imbu, né, e também acredito que na região, se organizaram a partir da luta pela água, pela chegada do saneamento, pela chegada do abastecimento, instalação de redes, etc. Então, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, essa luta pela chegada da água e depois a luta pelo abastecimento, pela garantia do abastecimento. Então, isso não é uma novidade para nós. Muito recentemente, por exemplo, nós fizemos uma assembleia de mais de 100 pessoas, né, Toninho, ali no Bacite, para discutir a questão do abastecimento. Os próprios técnicos da Sabesp apresentaram o seguinte: olha, em parte não está chegando água porque tem 20 anos de sucateamento, tem obras que estão paradas aí há 3, 4, 5, 10 anos que a gente não consegue sair do papel, né? Então, o que eu quero perguntar para o Marcelo, e para ele desenvolver um pouco mais na última fala dele, é a saída, né? O MTST fez uma grande mobilização na última quinta-feira, com mais de 15 mil pessoas na rua, e a pauta concreta que eles apresentaram era distribuição de caixa d'água, construção de cisternas, como garantir o armazenamento, porque o Marcelo estava falando aqui um pouco antes, né? Por exemplo, para Higienópolis chega a 500 litros de água per capita, por pessoa. Na periferia tem lugar que não chega de 10, né? 10, 15. Então, mesmo dentro do território urbano, o outro companheiro trouxe aqui o dado do Shopping Eldorado, que só um shopping consome o equivalente a 10 mil pessoas, né, se for traduzir. 75% de desconto na conta pelo contrato dessa mesa. Exatamente, ainda tem o desconto, e nós, se gastarmos um pouco mais, somos penalizados, né? Então, como que organiza a nossa luta concreta? Por que nós temos que brigar, né? Eu acho que uma das questões, eu acho que o Janás também pode trazer alguns elementos. Pelo que nós precisamos brigar agora de imediato? Quais são as medidas imediatas que nós temos que exigir que o governador tome, além de todos os cuidados pessoais, individuais? Eu acho que nós não temos que abrir mão, porque é um problema seríssimo, e nós sabemos a consequência de não ter o abastecimento, né? Então, não quero aqui abrir mão das ações individuais, mas o que coletivamente, quais são as ações concretas e quais são as reivindicações mais importantes e emergenciais para a gente provocar essa discussão no seio da sociedade e contribuir nessas mobilizações que estão vindo aí. Obrigado. E fechando o Roberto Rodrigo. Primeiramente, queria agradecer ao Toninho aí pelo convite, né? Ele sempre atuando lá na Baixada com a gente, construindo o sol na Baixada em conjunto com a gente. Parabenizar todas as falas até aqui, tem sido bem bacana, né, a conversa e liberdade. Aproveitar a oportunidade também para parabenizar nosso camarada Gianaz aí pela atuação na Alesp, que é uma coisa que impulsiona muito, né, a militância. A gente vê, né, de fato, a representação que a gente acredita. Queria levar o debate, aliás, queria fazer uma intervenção voltada ao que a gente vê lá na Baixada Santista, que é como é predatório esse sentimento, né, de individualismo. A gente sempre recebe muita gente na cidade e tem datas específicas para isso, né? De repente a gente viu aqui o mar de carro chegando, e a gente não estava esperando muito bem, né? O que será que está acontecendo, né? E as pessoas estavam indo para a Baixada, né? Usar a água, né? Enfim, aí eu pensei, poxa, o debate vai chegar aqui, né? Vamos conversar sobre a água e o discurso que eu e os camaradas conseguimos e perceber, né? Era um discurso totalmente individualista.
Porque o que foi dito, né, na campanha do Alckmin foi o seguinte: a culpa é da falta de chuva e do mau uso da sociedade, né, da água. E as pessoas na Baixada viraram e falaram assim: o quê? Eles acabaram com a água deles, agora vão acabar com a nossa? Aí você falava assim: não, mas eles precisam de água também, eles precisam de... Ah, não, que se virem lá, que racionem a água lá. Então esse pensamento individual, ele é muito predatório. A gente tem que levar o debate da água com um pouco de cuidado na hora de culpar, né, a sociedade civil, para não fomentar esse discurso agressivo, que por muitas vezes acaba exacerbando aquele individualismo, você tem a água, né, como a gente falou aqui, como vida, e você quer negar a vida para o outro porque a rádio, a TV diz que eles não usaram a água bem, e aí a gente acaba não aprofundando o debate da forma necessária. O pessoal tem um papel importante, né, como diz o camarada, numa agenda socialista, que é um pensamento coletivista. Eu acho importante a gente exaltar o coletivismo até na hora da gente debater a água, que é uma coisa que deve ser para todos, independente de estado ou região. E para finalizar, queria parabenizar a organização, porque realmente a gente está necessitando de um debate com pessoas como o Marcelo, como o Genásio, como todo mundo aqui presente, que possa nos fornecer informação técnica, inclusive, sobre esse assunto, para que a gente possa debater isso de uma forma mais racional e ampliada. Obrigado. Bom dia a todos. Juninho fez grande parte da minha fala, ele parece estar lendo meus pensamentos, né? Acho que é o convívio. Mas é o seguinte: primeiro eu queria fazer uma pergunta aos companheiros da mesa sobre números exatos de quanto a nossa estatal é privatizada, certo? Deixar claro para todo mundo de quanto é privatizada a Sabesp. E outra, eu queria saber também se tem informações sobre como é medido essa falta de água no nosso estado, porque eu tenho companheiros que são do movimento, eu sou do movimento hip hop, eu tenho companheiros que são do movimento hip hop, e eles soltam um balão também. E eles estão fazendo um vídeo documentário sobre a questão da água e o que está acontecendo. Eles estão filmando onde estão sendo falado que está sem água. E eles estão fazendo umas filmagens bem interessantes que mostram, tem Maiorporã no caso, está até de com porta aberta. Eles mostram, eles estavam nadando lá, entendeu? Por quê? Porque não está comportando tanta água lá. Está cheio, está tudo cheio. E aí, com tanta chuva em São Paulo, como que falta água? E outra coisa, eu ouvi aí que a população está sendo criminalizada pelo uso da água. Eu queria saber se não há uma fórmula por meios legais de criminalizar o governador, certo? E qual que é a forma da gente chegar até isso? Tendo a colaboração da população que é a partidária, e a população que é partidária somos nós. As intervenções já vão se encerrar, mas a companheira pediu para dar uma parte bem rapidinho. A companheira Júlia também deu um minutinho. Olá pessoal, bom dia, sou a Júlia, faço Ciências Sociais, sou do RUA também e do Diretório de Tapicerica. Na verdade, eu queria fazer uma fala, prometo ser bem rápida, também sobre o recorte de opressões aqui na mesa. Eu acho que é algo que a gente precisa pensar, né? Que o debate da água, ele afeta principalmente a população mais pobre, mas essa população, ela tem cor também, né? Hoje no Brasil, a maioria dos pobres são negros, e as pessoas que mais sofrem com esse problema da água são as mulheres também, que são historicamente reclusas a ficarem dentro de casa. Então são elas que sofrem com a falta da água para não poderem lavar a louça, para não poderem cuidar, dar banho aos filhos e etc. Então eu acho bom a gente sempre estar lembrando
mas as pessoas mais carentes e as pessoas que estão mais em contato com esse problema, elas sofrem de maneira também mais difícil. Então, colocar no debate anticapitalista também, porque a gente está pensando em um novo modelo, que não veja água como mercadoria, mas também contra as opressões, né? Acho que isso, sem colocar no debate, fica faltando alguma coisa. Era só isso mesmo, obrigada. Obrigada, outra. Desculpa, o meu é rapidinho para responder, na verdade, para o doutor e para o rapaz que falou qual é a medida que nós temos. Meio ambiente, existe um instrumento jurídico que a gente independe do Ministério Público. O Ministério Público de Itapecerica instaurou mais de 100 ações civis públicas contra moradores que estão na região dos mananciais há mais de 30 anos. Tá? E que cumpriram as regras da CETESB da década de 80, então com todos os instrumentos registrados bonitinhos, e como na década de 80 Itapecerica era periferia, tá? É o povo pobre e trabalhador que estava lá e que conseguiu comprar um pedacinho de terra deles, e o Ministério Público de Itapecerica está criminalizando esse povo por conta da água. Tá? O Claudinei sabe disso. Nós temos um instrumento jurídico, sim, para criminalizar o governador. Se chama Ação Popular prevista na Constituição Federal para que se trata de meio ambiente. Tá? Então, eu só peguei o microfone para falar dessas duas coisas, porque quando a gente fala de Ministério Público, a gente acredita que é uma instituição séria e que ela vai realmente defender os direitos da população. Muitas vezes ela ataca os direitos da população sem grandes conhecimentos de causa. Defensoria Pública está melhor do que o Ministério Público. Tá? Os defensores públicos estão melhores do que os promotores públicos. Tá? Isso é uma denúncia que eu faço porque eu venho assistindo há muitos anos essa história. Não só na área de meio ambiente, que inclusive está bom da Serra entrou com ação popular para defesa de uma matinha, porque Taboão da Serra é praticamente 100% urbanizado, e nós ganhamos a ação popular, mas de que forma? Buscando assinaturas, pedindo a mobilização do povo, para que a gente possa efetivamente agir de forma objetiva contra o governador. Uma durinha só não faz verão. Nós temos que fazer a coisa de uma forma coletiva. Certo? Obrigada pela caminhando para os finalmente, para a SAP, o companheiro Jamás terá uns 15 minutos para as intervenções, depois o companheiro Nascimento. Ou então, para rapidamente fazer as considerações finais e tentar aqui responder alguns questionamentos feitos, eu gostaria primeiro de fazer essas considerações respondendo a pergunta do Rodrigo, que é do movimento Hip Hop, que falou sobre a criminalização da população, mas e a criminalização do governo? Como é que fica? Quero dizer, Rodrigo, que nosso mandato na Assembleia Legislativa, no final do ano passado, entrou com uma representação do Ministério Público Estadual e que agora nós entramos com uma outra, agora no início do ano, na verdade, com duas representações, uma no final de 2014, uma no início de 2015, foram duas representações pedindo que o Ministério Público impute o governador Geraldo Alckmin por crime de responsabilidade e por improbidade administrativa. As duas representações estão sendo analisadas pelo Ministério Público. E aí, no final do ano passado, as pessoas acompanharam aqui, no nosso mandato também na Assembleia Legislativa, sobretudo depois que passou aquela conversa, aquela reunião da diretoria da Sabesp, nós protocolamos também na mesa diretora da Assembleia Legislativa, na presidência, um pedido de impedimento do governador, porque aquilo foi crime, foi estelionato eleitoral. O pedido também está sendo analisado, logicamente que ele não passa na Assembleia Legislativa, porque o governo lá tem mais. Nós estamos incomodando e fazendo esse debate. Olha, temos que criminalizar o governo estadual. Por quê, pessoal? Por dois motivos. Primeiramente, nós temos direito à segurança hídrica, como foi dito, porque a água é um direito fundamental, direito garantido pela ONU, pela Constituição.
Pela legislação que nós temos, todos têm direito à água tratada. É um direito fundamental esse. O governo, ele tem que fazer o quê? Obras, ele tem que oferecer essa segurança hídrica, independentemente do cenário ambiental, porque ele tem as informações. Nós estamos vivendo, logicamente, um momento de instabilidade ambiental, de mudanças climáticas sérias no planeta, por conta do aquecimento global, por conta do nosso modelo de produção e de consumo. Né? Então, lógico, o desmatamento isso afeta todo o clima. E o governo sabe disso. Ele já sabe há muitos anos, já foi alertado, como eu disse no começo. Então, qual é o papel do governo? Né? É de fazer obras, de preparar a população, né? Porque hoje, com a tecnologia, com a engenharia que nós temos, você consegue atravessar esses períodos de seca. E eu vejo que o SEB, que também trabalha na USP, que promoveu um grande encontro na Universidade de São Paulo, que foi lá e organizou um grande debate que levou o professor Dr. Carlos Zucco, professor da Unicamp, que tem feito muitos debates, participado desse movimento também, colocado os conhecimentos dele, pesquisador, serviço, né, da população. Eu participei também, fui convidado pelo SAI, nós participamos, e eu falo do Zucco porque ele tem uma teoria que é a seguinte: nós estamos vivendo também, além, logicamente, do aquecimento global, nós temos, na visão dele, ele defende essa teoria do ciclo solar. Nós estamos no ciclo solar que vem afetando uma parte do planeta Terra, que vem aquecendo uma parte do planeta. E ele disse que esse ciclo ele acontece periodicamente. Aconteceu em 1953, quando nós tivemos uma seca sem precedentes, principalmente aqui no Sudeste, e agora o ciclo volta com força total. E esse ciclo, tem outra. Alô? E que esse ciclo solar, ele demora, tem um prazo de 30 a 50 anos. Então, se ele iniciou agora em 2004, nós vamos ter esse ciclo ainda prolongado. Então, a situação é muito grave. Agora, o governo sério, ele se prepara, né? Ele faz toda uma preparação para fazer os enfrentamentos e não deixar a população passar pelos apuros, né? E por essa situação que nós estamos passando. E tem exemplos em todo o mundo, em Israel, como eles lidam com isso, em vários países, né? Em uma situação muito pior que a nossa. Então, assim, impensável que o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da Federação, responsável por 30% do PIB nacional, seja passando por isso. Entendeu? Nós temos que cobrar esse governo, é responsável, sim, porque ele não tomou as medidas, não preparou a população e não preparou toda a infraestrutura que nós temos. A Sabesp é uma das maiores empresas do mundo de saneamento, de abastecimento de água, tem tecnologia, tem know-how, tem trajetória. Acontece, mas por que ela não resolveu isso? Porque ela é sempre privatizada. Nós temos ali o interesse do lucro, né? Em relação à água, virou de fato mercadoria para a Sabesp. Então ela está preocupada em vender água, o Nelson Pompeu, advogado, militante agora também nessa questão da água, tem participado, nós compramos vários debates. Você colocou uma questão séria aqui, que se traduz naquele contrato de demanda firme, que é um contrato especial com a Sabesp, tem com mais de 500 empresas do estado de São Paulo, onde ela se propõe a abastecer essas empresas, dia e noite, não vai faltar em nenhum momento se haverá corte para essas empresas, e quanto mais elas consumirem, menos elas pagam, mais desconto. Enquanto para a população a rotina, o racionamento, a multa, para as 500 empresas é o contrário. Quanto mais elas gastarem, menos elas pagam. É o termo do contrato de demanda firme, é um absurdo total. Aí nós temos shoppings, vários deles, o Shopping Morumbi, Shopping Eldorado, o Iguatemi, nós temos várias empresas que estão nessa situação. Né? Então é um absurdo, é um contrassenso, enquanto a população vive o racionamento, leva multa e vai aumentar a tarifa, essas empresas estão numa situação totalmente privilegiada.
o famoso contrato da demanda firme. Nós também tomamos providências pela Assembleia Legislativa. Primeiramente, queremos o nome de todas essas empresas e queremos também quanto que elas estão gastando, o que elas estão gastando de água para fazer essa contraposição exatamente com os cortes que são feitos para a população. Então, tem que criminalizar seu governo, é responsável por isso. Agora, logicamente, nós temos que mudar a nossa relação com a água, com o consumo de água, lógico que sim, né? Eu acho que falta mesmo a educação ambiental, a própria Sabesp tinha que fazer um investimento pesado, porque não adianta só na escola, porque a escola não dá conta de resolver tudo. Nós que somos educadoras, sabemos disso. Ela não vai dar uma contribuição, até porque já há legislação sobre isso. Nós temos os temas transversais do Ministério da Educação e um deles é o meio ambiente. Nós temos que trabalhar isso de uma forma transversal em todas as disciplinas das nossas escolas públicas e privadas, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e nas universidades também. Mas só a escola não vai dar conta de resolver isso. Temos que envolver os meios de comunicação de massa, nós temos que envolver as outras organizações da sociedade civil nesse grande movimento, né? Mudar a nossa relação com o consumo de água. Mas, sobretudo, pessoal, acho que a grande saída mesmo é nós temos que fazer uma verdadeira reflexão nesse modelo de produção e consumo. É isso que vai resolver a situação, porque não tem outra saída, né? O desmatamento causa a especulação imobiliária, foi colocado também a questão da BIMS, um ponto que a gente tem debatido, da utilização da água da BIMS, né? E o reservatório BIMS, ele tem quase o mesmo tamanho que o reservatório da Cantareira, um grande reservatório, nós não podemos usar. Está aqui. O governador já ventilou a possibilidade, disse que já está realizando algumas obras para utilizar em caráter emergencial as águas da empresa BIMS, que é uma água altamente poluída, com poluição com metais pesados, tem mercúrio, tem chumbo nessa água, então é uma poluição que vai gerar um câncer, já gera, né? Porque mercúrio gera câncer, provado cientificamente, e essa água é muito poluída. Pesquisas mostram que a água da represa BIMS, mesmo com o tratamento, ela pode causar diarreia de sangue, ela pode causar várias doenças gravíssimas. Ela tem uma bactéria na represa BIMS que perfura o organismo da pessoa. Ela faz um perfuramento do intestino. Então isso está colocado isso. Então é temerário utilizar a água da represa BIMS. O governo faz uma preocupação só uma parte, né? Na parte menos poluída, na parte do Rio Grande, né? Mas de qualquer forma é muito perigoso usar essa água. O professor Zulfo da Unicamp, ele diz o seguinte, que num caso extremo da falta de água, ele acha que nós podemos entrar nisso no segundo semestre, essa água vai ser colocada na rede e o governo dará orientação para as pessoas não usarem essa água para fazer comida, tomar banho, apenas para dar descarga no banheiro e para limpeza de calçadas, enfim, para regar jardins, mas que ela não poderá ser utilizada nem para tomar banho, porque ela é altamente poluída e perigosa. Mas esse não terá água nenhuma, porque tem essa questão da higiene, a descarga do banheiro. Nós, na audiência pública que nós realizamos na Assembleia Legislativa, nós ouvimos relatos das questões de tudo, né? Uma freira nossa do pessoal que é o seguinte: você não sabe que é ficar 5 dias sem poder dar a descarga do banheiro da sua casa, você lavar a louça na pia. Vocês não têm noção do que seja isso, né? Então eu até falo, o que aconteceu em Itu, é um trailer que pode acontecer mais à frente, no segundo semestre, mesmo em 2017. Né? Eu acho que são essas duas coisas, pessoal. Tem, lógico, mudanças climáticas, cada vez mais nós vamos assistir a esses extremos climáticos, né? O tempo todo, até por conta do nosso modo de produção, consumo, do aquecimento global, do efeito estufa, do ciclo solar, não importa mais as causas. Agora,
Nós não podemos, por conta disso, criminalizar a natureza e muito menos a população. Porque tem saída para isso, mesmo nesse cenário adverso. Se o governo investir, se o governo cessar, cortar o envio desse lucro absoluto que tem os acionistas de 4 bilhões de reais, né? E acho que nós temos que reestatizar a Sabesp, nós temos que tirar uma empresa como a Sabesp, de saneamento, não pode ser semi-privatizada, porque há um direito, né? Essa empresa é uma empresa de direito público. Por que tudo teve crise? Porque a empresa lá era pública e foi totalmente privatizada. A administração do ex-prefeito Herculano, a sua esposa, que é deputada estadual Rita Bastos, conhece muito bem, eles privatizaram totalmente a água e tudo. Aí deixou esse colapso, aconteceu o colapso. Foi o Sérgio falou, Jundiaí foi privatizada, é uma empresa pública, é diferente do tratamento. Então, a Sabesp tem que ter caráter público integralmente. Então, nós temos que acabar com esse processo de semi-privatização da Sabesp, porque uma parte dela estará preocupada sempre com o lucro, é a essência da empresa capitalista, entendeu? Eu acho que era isso, pessoal. E nós vamos continuar pela Assembleia Legislativa, agora nesse ano, que é um ano quente, que nós estamos discutindo também outros temas. Esse tema para nós é prioritário nesse ano, o tema da crise hídrica, da crise de abastecimento. Nós vamos continuar na Assembleia Legislativa denunciando, cobrando do governador, cobrando a base de sustentação do governo. Nessa eleição agora para a presidente da Assembleia Legislativa, que vai acontecer no dia 15, nós vamos ter debates na Assembleia Legislativa. O Toninho até falou, o Renato é candidato, né? A presidente, eu sou anticandidato, né? Porque o Senado lá é o seguinte, pessoal, a situação é tão grave que até o PT e o PCdoB se articulam hoje com a base do governo e todos os 94 deputados da Assembleia Legislativa, 92 já fecharam acordo para eleger o Fernando Cabeça, que é o candidato governal do PSDB. Ele será o presidente, Fernando Cabeça, com o apoio do PT e do PCdoB. Porque eles estão negociando os cargos da mesa diretora. O PT vai ficar com a primeira secretaria, talvez por quê? A primeira secretaria, porque o cargo não, porque por detrás da primeira secretaria tem mais 70 cargos de comissão, para dividir com a bancada do PT e do PCdoB. Foi oferecido a nós, né? Nos procuraram, mas o pessoal não vai entrar no acordão. Eu falei, não, mas ó, vocês vão perder uns 4 ou 5 cargos a mais para vocês. O Raul Marcelo e o Genaro. Não, nós não queremos cargos nenhum. A nossa questão é para valer, a partir ideológica. Isso vai gerar em vocês a esquerda toda uma cor, a esquerda, a oposição, você entrou, você também, por que vocês não vão entrar? Né? Vão perder para a esquerda, então precisa ver. Eles podem ser oposição ao alto, mas a esquerda, só tem partido de esquerda, só o pessoal para valer. Então, enfim, mas nós vamos aproveitar nesse momento para fazer o debate, para denunciar a questão da água, da omissão. Nós vamos sim criminalizar o governo. Isso e a própria Assembleia Legislativa que foi cúmplice, que se calou, né? Que se isentou. Tem um deputado lá, o Edson Giriboni, que foi secretário de Estado dos Recursos Hídricos. Ele ficou 4 anos agora, enquanto governador, ele foi reeleito e voltou. Ele não aparece mais no plenário, ele está morrendo de medo. A população do estado de São Paulo. Então é isso, pessoal. Vamos continuar a luta. E fica a sugestão aqui, como encaminhamento, né? O Juninho colocou muito bem, ó, o diretório estadual faça aqui um grande debate, um grande seminário, mais de um talvez, não só aqui na capital, mas no estado também, em algumas regiões, para instrumentalizar a militância, as pessoas que estão, não só militantes, porque tem muitos simpatizantes, muita gente que não é do pessoal, mas vem trabalhando, militando nessa área também, mas o pessoal pode organizar isso em várias regiões
do Estado. Né? E tem várias propostas já apresentadas, o MTST apresentou propostas agora para o Alckmin nessa grande manifestação. Acho que uma proposta importante que nós estamos defendendo muito agora é que haja um tabelamento agora já no preço da água mineral. Isso é fundamental, porque ela já aumentou muito a água mineral, ela está alta. Né? Então essa é uma proposta que nós estamos defendendo exaustivamente para o enfrentamento da crise. Agora, uma proposta boas já foram feitas, a questão de distribuição de caixa de dados, da população pobre, da construção de sistemas, tem várias propostas interessantes. Tá? Então era isso, muito obrigado e parabéns pela organização desse evento. Vamos promover outros aqui no estado de São Paulo, sobretudo aqui na região metropolitana. E sempre lembrando, a saída não é individual, se quiser, coletiva. Eu vejo pessoas falando, eu estou comprando caixas, eu estou vendo, já vou decidir estourar a crise aqui, eu vou embora para outra cidade, do interior, ou para outra região. Acontece assim, num momento de extrema crise, falta de abastecimento total, o que vai acontecer? Nós temos aqui quase 20 milhões de pessoas no meio dessa crise, então você vai todo mundo para algum lugar, então vai desabastecer também o Guarujá, vocês colocaram aí, vai todo mundo para o Guarujá, para Ubatuba, para Santos, aí você vai ter colapso do Guarujá, em Santos, em Ubatuba, em Juquitiba, em São Lourenço. Então lá não tem saída, pessoal, não há nenhuma saída individual para essa crise. Então as pessoas que vão fazer, começam a se preparar, não tem, a saída é coletiva e é sobretudo política. Muito obrigado, parabéns. Nosso agradecimento aqui ao companheiro Janás, colocou, como sempre, muito bem, e novamente parabenizando pela candidatura da Assembleia, que é necessária neste momento, que somente o pessoal consegue ser oposição ao governo Alckmin, ao governo Dilma, né? E o pessoal, mais uma vez, quer para dizer que não tem nada disso, que está mantendo a coerência, dando todo o nosso apoio ao companheiro Janás, passar aqui para o companheiro Marcelo para as considerações finais. Obrigado. Indo aqui direto a algumas questões que foram levantadas, né? A gente tentar responder aqui. Para a saída da crise, acho que o Janás já colocou aqui alguns pontos que são fundamentais, a questão de cisterna, a caixa d'água, o tabelamento de água mineral é fundamental. O governo precisa correr para isso e colocar isso para a mesa. Entre outros pontos que deveríamos ter na nossa pauta, a transparência e o diálogo. O governo precisa ser transparente nas informações e o que está acontecendo com os reservatórios na região, não só a região metropolitana, porque o problema da crise não é metropolitano, é estadual, para indo além, é também nacional. O que a gente chama aqui a instalação de uma sala de crise, onde haja a representação da sociedade civil, universidade, de todos os segmentos da sociedade civil. E não simplesmente um grupo de técnicos do próprio governo que faça essa discussão, e sim a instalação de uma sala de crise onde haja de verdade a representação da sociedade civil. A comunicação com responsabilidade, considerando a gestão de risco. O que significa isso? Minimizando o pânico das pessoas. A população precisa saber quando vai ter água e quando não vai ter água. Não é uma questão de simplesmente cortar a água, diminuir pressão ou fazer. Não. Precisa se dizer claramente quando e que momento que você vai ter água. O Janás está falando aqui a dificuldade de uma pessoa na sua casa não ter água para descarga. Ela precisa estar informada, ela precisa se planejar para saber se ela vai ter 2 dias ou se ela vai ter 1 dia. No começo você falou da Califórnia, por exemplo, na Califórnia não existe racionamento. A lei proíbe que haja racionamento. O que existe é uma cota mínima de água por pessoa por dia. O Estado é obrigado a fornecer essa cota mínima de água por dia para cada cidadão. Funciona dessa maneira. Qual o nosso modelo? Precisamos construir, precisamos entender qual é a forma. Outra, a garantia da qualidade de água. A gente já falou aqui sobre a questão da saúde pública e aí vai diretamente com a questão da transposição do Rio Pinheiros para dentro da Billings e da Billings para Guaramiranga. Isso é uma questão extremamente complexa. Isso precisa estar na nossa pauta como
qualidade de água, é necessário a garantia da qualidade da água. Quando a gente está falando da transposição do Rio Pinheiros para dentro da Bibis e a Bibis para dentro da Guarapiranga, nós estamos falando de 3 ecossistemas totalmente diferentes e que tem um ciclo totalmente distinto e que a gente está misturando e que a gente não sabe o que pode acontecer. A gente está resolvendo o problema agora, que é o abastecimento, e a Bibis pode ser justamente uma solução para que a gente possa chegar até o final do ano quando volta a chover, porque as chuvas agora só tendem a se encerrar e a gente precisa passar o período de estiagem agora no ano de 2015. E a Bibis talvez seja essa solução, mas essa solução em que condições? Isso nós precisamos exigir. Precisa haver licenciamento ambiental para essa obra. Não é um conjunto de obras. O governo do estado não apresentou um plano de emergência. Ele apresentou um conjunto de obras. São 8 obras com valor 3 bilhões e alguma coisa, 3 bilhões e 600 milhões de reais, que vai ter que ser feito a toque de caixa, e a gente já sabe como as coisas são feitas, quando não é a toque de caixa, a gente já sabe como é feita. Quando é a toque de caixa, Deus o livre, né? Como é que vai ser esse caixa? A outra questão, desmatamento zero. Isso é algo que tem que estar na nossa pauta, não é uma pauta ambientalista mais, é uma pauta de todos nós. É o desmatamento zero. Só existe 30% da vegetação original da Cantareira. Se a gente quer água, a gente precisa preservar. O estado de Nova York, na década de 60, 70, quando teve problema também com uma crise hídrica, o que eles fizeram? Compraram todos os mananciais em torno da região metropolitana de Nova York e preservou e pagou por essa preservação. E eles sabiam que ia sair muito mais barato. Qual a outra medida que eles fizeram? Na grande Nova York, trocou a válvula de descarga em torneira de todo mundo. Isso eu não estou falando do ano passado, estou falando da década de 70. Na década de 70 já havia essa preocupação, já se sabia dessa situação e desse colapso que a gente poderia viver. Hoje a gente está numa situação muito mais folgada. A gente precisa correr atrás desse prejuízo. A outra questão, a garantia de água per capita para o cidadão. A gente precisa ter no mínimo dito, cada cidadão tem o direito de tanto de água. Nós vamos entrar no período de estiagem. Como é que a gente vai garantir água para esse cidadão? Essa eu acho que são algumas pautas que a gente deve ter. E aí eu entro numa outra ponto que a Ingrid colocou aqui, que eu acho que é importante, que é quando a gente fala de modelo. E quando a gente está falando de modelo, a gente também está falando do que a gente está chamando aí de matriz energética. Falei de água aqui. Para tudo isso acontecer, ou para que o sistema Cantareira funcione, tem que ter energia elétrica. O sistema Cantareira só funciona com bombeamento. O sistema Cantareira está para baixo, a região metropolitana de São Paulo está em cima. Precisa de um bombeamento para essa água chegar e depois por gravitação chegar até a região metropolitana de São Paulo. A gente está falando do sistema de energia. E a gente está tendo um problema também, que a gente chama que é a energia elétrica no Brasil. O modelo energético no Brasil precisa mudar. Já veio grandes esforços, como diz a eólica, energia solar, mas por que as nossas casas não têm placas solares? Porque que durante o dia eu não produzo energia, coloco essa energia elétrica no sistema, tenho uma compensação, porque eu estou colocando energia elétrica no sistema e à noite a minha conta cai. Isso são interesses econômicos. Isso simplesmente existe um grupo hoje que privatizou todo o sistema elétrico brasileiro e que não abre mão desse sistema centralizado. Por isso que a gente justamente não tem esse modelo que é totalmente descentralizado. Quando a gente está falando da autonomia do cidadão, que diz respeito ao abastecimento público, ter cisterna, ter soluções que são soluções práticas de uso secundário, o uso secundário da água. A água de chuva pode ser usada para você dar descarga, você não precisa florar seu cocô para mandar ele embora. É o cocô mais limpinho que eu conheço, é o nosso, é florar e florar. Você dá descarga lá e vai embora. Não precisa, você pode usar uma água secundária, que é água de chuva, para isso.
Você planta, não precisa de cloro e flúor, não precisa. Você pode usar a água da chuva para regar o seu jardim, cisterna. É a autonomia do cidadão dentro da sua casa ou mesmo no prédio. O prédio, um condomínio inteiro pode ter todo um sistema que o alimenta e o mantém de forma sustentável, seja do ponto de vista de energia solar, seja do ponto de vista de água. Isso é o que a gente estava falando, são fontes de alternativa e descentralização de modelo. Foi o que você colocou. Desculpa, não dá para ir além, mas tem várias outras possibilidades que a gente falou. Se a gente for usar o exemplo que Javés também colocou, Israel, na Europa, a Alemanha está fazendo uma aplicação imensa no que diz respeito à energia solar. A China, como tem um projeto que é até 2050 ser a economia do mundo, está fazendo um investimento fantástico no que diz respeito à energia solar. Está fazendo uma guerra contra a poluição. Dentro do sistema que eles têm, eles estão fazendo uma volta total para justamente transformar a sua economia numa economia sustentável. O que nós estamos fazendo aqui no Brasil? O Brasil é o detentor de boa parte da biodiversidade do planeta. A gente falou que é 12% de toda a água do planeta está aqui, e o que a gente está fazendo? A gente está destruindo. A gente está exportando soja, exportando milho. Boi não é para as pessoas comerem. Boi não é. Tem boi, não é para as pessoas comerem que a gente exporta essa quantidade de soja e de milho. É para porco, é para animal na Europa comer para alimentar os europeus. É para isso que a gente faz. Não é alimento, né? Não é o pequeno agricultor. A menor parte da agricultura no Brasil é a produção, é a nossa comida, é o nosso arroz, o nosso feijão, a nossa batata e por aí vai. Né? É a menor parte. O agronegócio gera negócio, gera riqueza, não é para grande parte da população, é para um grupo muito pequeno e muito privilegiado nesse país. Aí uma outra questão que foi abordada aqui é a responsabilidade da gente chegar na crise. São várias. E aí eu só para a gente pontuar. Primeiro, a mudança de ciclo hidrológico. Isso é uma questão séria e a gente tem que colocar isso como um ponto central. Mas isso não descarta a questão que a gente teve como responsabilidade, o excesso de consumo durante muitos anos. A Sabesp, há 5 anos atrás, estava fazendo campanha para grandes consumidores. Foi feita campanha, deixe de usar determinada água e passe a usar a minha água. E fez contratos com grandes consumidores. Outro ponto, a falta de políticas integradas. O Estado desintegrou todas as políticas. Não houve uma integração no que diz respeito ao sistema de gerenciamento, de abastecimento e o sistema de tratamento de saneamento. A gente não trata o nosso esgoto. A gente faz o nosso cocôzinho, dá descarga, vai para o rio e a gente trata o rio como esgoto. E depois a gente quer beber essa água. Aí a gente gera um problema que é famílias. Né? O que a gente fez nos últimos 30, 40 anos? 30, 40 anos de industrialização da região metropolitana de São Paulo está no fundo da vida. Toda a nossa industrialização, todo o nosso desenvolvimento, tudo que a gente chama do mais rico que é o desenvolvimento, está no fundo da vida. Simplesmente acharam que podia esconder lá e que tudo bem, não acontece nada. A gente joga lá no fundo da represa. E é isso que aconteceu. Todo o setor siderúrgico, químico, petroquímico, despejou tudo lá dentro. E hoje, a gente poderia estar usando o corpo central da Bíblia como abastecimento. Não pode. Não dá. Se fizer isso, o problema vai ser maior. Outra, perdas excessivas da rede. Sim, nós temos perdas excessivas da rede. Não é só da Sabesp, é do Brasil. Na região norte, quase 60% de toda a água distribuída na região norte do Brasil é perdida. Não é só gasto, é perda também. Então isso é uma questão séria. Isso é ineficiência do sistema. O sistema não é eficiente, não é sustentável. Como é que a gente pode produzir água, distribuir e perder quase 60% de toda a água? Qual é a empresa que se mantém fazendo isso? Me responde. Qualquer gestor sabe que uma empresa não vai se manter dessa maneira. Empresa de água. Empresa de água se mantém, para dar a resposta. A outra, a ausência de fiscalização e ocupações irregulares. Todos aqui
conhecem bem a realidade do Imbu e sabem o quanto houve de ocupação irregular em área de manancial. E o que a gente está chamando aqui de criminalização, de longa data, criminalização de moradores em área de manancial, a longa data. Já quando eu trabalhava aqui na prefeitura, a gente juntou advogados, a gente reuniu advogados para defender a população, porque a polícia militar estava criminalizando moradores em área de manancial. Então, isso, de longa data, isso só continua e só se agrava. E essa não é a solução. A lei de crimes ambientais não foi criada para isso. A recuperação dos mananciais é plantio de árvore, é a responsabilidade de cada um, é a necessária e urgente coleta seletiva de resíduo. A gente não pode simplesmente achar que a bituca de cigarro ou a garrafa de água ela se transforma, evapora, é só fazer pim-pim e ela desaparece. Não acontece. Hoje uma das maiores contaminações do mundo existente é o plástico. E é o plástico que vai para o oceano. Você com uma garrafinha dessa daqui, se você abandonar ela provavelmente vai chegar no oceano. E hoje se sabe que existe, ela chega no ponto de ser triturada e ficar em pequenas partículas e entrar na corrente sanguínea de vários peixes que volta para a gente. E ainda não se sabe qual é a dimensão disso no mundo. Imagina a complexidade de contaminação que só isso vem se aprofundando. Falei da transposição, a última, que é a questão de ilhas de calor. Alguém colocou aqui. A professora Magda Lombardi, na década de 70, final da década de 70, ela desenvolveu essa teoria e ela era chamada de louca, porque ela estava desenvolvendo uma teoria que se dizia ilhas de calor. Grandes cidades, grandes centros urbanos, onde impermeabilizam simplesmente o solo, sem nenhum tipo de plantio, de árvore, de solo aberto, se transforma numa ilha de calor, que tende a chamar muito mais as chuvas. E é isso que está acontecendo. Não chove no lugar que deveria chover, chove na cidade. A cidade está toda impermeabilizada, a gente impermeabilizou, é aquela velha história, eu lembro, a gente morava numa casa em Santo Amaro e a primeira coisa que meu pai fez quando ganhou um dinheirinho foi o quê? Fazer um cimentado no fundo da casa. Porque era bacana e as crianças podiam brincar lá no fundo da casa. Por questão de segurança, e isso se generalizou. Todas as pessoas, todo o quintalzinho que tem, não foi para virar uma pequena horta, um pequeno jardim ou alguma coisa. Cimentou, né? Faz um cimentadinho, impermeabiliza. Isso gera um problema grave na cidade, porque você começa a ter água, não tem impermeabilização e você só piora a situação, né? Então, como que você resolve isso? Teve uma coisa aqui que foi falada e eu acho que é importante eu colocar para vocês, que existe a responsabilidade de cada um de nós. E isso eu acho que está muito claro para cada um de nós que está aqui. Mas há a responsabilidade do Estado. Tem que ter política pública, seja na educação, seja na construção de casas adequadas. Existe código de obras de construção. Esse código de obras precisa dizer como vai ser construída essa casa, de que maneira que você vai fazer. Não impermeabiliza, não permite, não pode. Não, mas eu quero, não pode. Acabou, é do leite de todo mundo. A árvore na porta da minha casa é uma sibiriúna, joga folhinha, cai na frente do meu carro. Desculpa, tira o carro de lá, mas a árvore tem que estar na sua porta da sua casa. É pro bem de todo mundo. E a gente tem que começar a entender e a conviver com isso. A gente já falou aqui, seja por ciclo solar, seja por problemas do próprio planeta, a gente tem tudo para ter mudanças climáticas e muito fortes. Como é que a gente pode combater isso em centros urbanos? Eu já falei isso, plantando árvore. E árvore não cresce de dia para a noite. Você precisa plantar hoje, e existem vários ditados chineses, ditados cabalísticos, que dizem: você planta uma árvore não é para você, é para os seus filhos e para os seus netos. E se a gente quer um futuro para esse país, para esse planeta, a gente tem que fazer isso hoje, né? Não pode deixar isso para trás. E eu acho que isso é o que a gente chama que é a recuperação dos mananciais, e justamente
pode impedir, melhorar, diminuir o que a gente chama de ilhas de calor. Mobilização popular é necessária? Sim. Sim, é necessária, é possível. Existem vários coletivos hoje urbanos que estão surgindo, não são mais como na época que a gente fazia ONGs, associações, não, é um bando de gente maluca que vai ocupar a praça, planta mesmo, planta árvores, foram no Largo da Batata, plantaram não sei quantas árvores, e é para fazer isso, é desobediência civil? É o que não pode juntar as coisas. A desobediência civil, nesses patamares, sim, é necessário, é a única forma que a gente tem, a arma que a gente tem para justamente mudar esse modelo. E eu, gente, obrigado. Marcelo, que contribuiu bastante aqui no nosso debate. Agora nós vamos passar alguns encaminhamentos. Antes, gostaria de anunciar e agradecer a presença de Paulo Rolandi, ex-prefeito da cidade, representante do PDT. Agradecer também a presença do Omaro, do jornal A Exato. Eu queria fazer um adendo. Você disse essas ilhas de calor. Quando eu cheguei em São Paulo na década de 70, São Paulo ainda era terra da garoa. Chegava 8, 12 horas da manhã, talvez de Guarulhos, na Avenida São João, Miranda, eu não conseguia enxergar 30 metros na frente do garoa. E agora? Eu posso completar. Isso pensando no centro. Pensando que quem vive há 33 anos na periferia. Eu nasci em Santa Amaro, mas minha vida é aqui em Taboão da Serra. Nasci em março. Meus pais falam que o frio era tanto que a roupa não dava conta e eles tinham que me colocar no meio do frio para emagrecer. Com isso virou que eu fiquei uma pessoa totalmente mimada depois dessas consequências desse tipo de habilidade. Mas a questão é a seguinte, com algumas gestões de prefeito, de prefeituras locais, aqui em Taboão da Serra e em Buenos Aires, e também por conta até de demandas da própria população, e problemas da engenharia local, se solicitou a impermeabilização do solo por via de pavimentamento das ruas. O Córrego Pirajussá, aqui nós estamos na bacia do Córrego Pirajussá. Eu me lembro muito bem que nas piores das chuvas, o córrego, na pior das hipóteses, elevava o nível em 13, 4 metros. Hoje, quando os piscinões ainda estavam começando a virar ideia, na região do Extra, precisava de barco. Para a gente ter uma ideia da gravidade da situação. E aqui próximo, aliás, nem precisa rememorar, em janeiro do ano passado. Em janeiro do ano passado tivemos talvez a pior catástrofe nessa região, temos chuvas e tudo mais. É isso. Só queria avisar a todos que nós conseguimos arrecadar para ajudar os gastos com pontos R$ 199,70. E que o debate não acabou, nós estamos fazendo encaminhamentos para fortalecer aqui o pessoal da região. Marco Aurélio queria falar. Calma, primeiro eu queria agradecer logicamente a presença de vocês, né? E sou um peixe fora d'água aqui, mas o deputado, a mesa. Queria falar 2, 3 coisas para vocês que são muito importantes. Primeira coisa que eu acho super interessante, faltar água, porque através da falta d'água vamos começar a discutir política, né? Quem não aprende pelo amor, já dizia minha avó, aprende pela dor. Segunda coisa que eu fico bastante triste, que eu pedi para os meus 200 alunos prestigiarem o evento, meus professores, minha diretora, não vejo ninguém aqui. Terceira coisa bastante preocupante é que fui instigado a não ceder o espaço
por misturar política com o meu espaço da escola e fui vencido, né? Fui vencido, apesar de ser um mantenedor, né? Ideologicamente fui vencido, mas prevaleceu, né, uma postura ditadora minha de ceder. Agradecer vocês e tem comigo nesses meus 47 anos dizendo que quantidade é importante, a quantidade é importante da democracia, obedecer a maioria. O deputado deve saber o quanto deve ser duro você obedecer a maioria. É uma maioria que, infelizmente, às vezes E foi essa maioria que mandou Jesus para a cruz, né? Para quem acredita na história, né? E para quem crê nisso, foi o povo que mandou ele para a cruz. Né? Manipulado, né? Sempre. Mas eu queria dar um depoimento sobre o pessoal para vocês que é muito importante. Eu, nas minhas horas vagas, eu sou advogado, né? Advogado atuante, sobretudo no direito público, né? E queria dar um depoimento do pessoal para vocês aqui. Antigamente, quando eu comecei a advogar e fui advogar para o PT, minha família falou: você está louco? É uma família malufista, libanesa, Chacur, né? Então fui criado num berço malufista. O Toninho, o Geraldo Cruz, né, nas ações contra o poder público, aquela coisa, minha família falou: Marcos, você está louco, né? Mas beleza, foi louco, na prefeitura trabalhando, deram um bom momento, mas aí teve um companheiro que falou assim: mas se nós chegarmos no poder, o que nós vamos fazer? Realmente as pessoas vão fazer cagada, né? É assim mesmo que funciona. Então você sai do poder e começa tudo de novo. E hoje é meu papel aqui analisando, nós estamos começando tudo de novo aqui no Rio das Artes, né? O deputado trabalha numa Câmara no interior, deputado é um município que chama Itatinga, né? Grande Botucatu, né? O deputado vai receber o título de cidadão, se você está sabendo, né? Vai receber o título de cidadão itatinguense. Mas eu fiquei mais orgulhoso ainda e falei para o Toninho: olha, ele deu algumas emendas lá, uma ambulância, trator, aquela coisa toda, mas eu fui ver a votação dele, votação pífia, né? Mas a Câmara se convenceu dizendo que o deputado, ele, independente da votação que ele teve na cidade, ele contemplou mais do que muitos candidatos que tiveram uma votação expressiva. Também finalizar para dizer para vocês o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde nós temos que resolver o problema. Eu tenho dois amigos que resolveram o problema assim, deputado, e vocês. A filha está transando na sala, né? A mulher dele reclama, fala: meu amor, a filha está transando na sala, o marido meio bravo, eu vou resolver essa situação. Ele tira o sofá da sala. Então é como a gente quer resolver às vezes o problema da água. Teve outro amigo que me falou uma coisa: Marcos, você é casado, namora, 30 anos, como você consegue? Eu falei: é difícil, né? É muito difícil. Ele falou: vou dar uma revitalização no meu casamento. Eu falei: o que você vai fazer? Você vai no encontro de casais na igreja católica? Não, eu vou em troca de casais. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, onde nós estamos querendo resolver o problema pelas beiradas. Nós não enfrentamos os problemas de frente, porque, de fato, hoje, falar a verdade, está muito complicado. Obrigado, voltem sempre, fiquem com Deus. Agradecer aí o Marcelo. Só respondendo pergunta que o Marco Aurélio, né? Primeiro agradecer a ele a sessão do espaço aqui, muito importante, né, no ponto estratégico, que faz sucesso, porque recepcionou pessoas de outros lugares, do Santos, do Guarujá. Muito obrigado. Mas respondendo a você, é uma pergunta que todo mundo faz: mas o pessoal, quando chegar no poder, vai produzir os mesmos erros do PT e do outros partidos? Eu disse para você que não, porque o pessoal foi testado no seguinte sentido: nós, a maioria do pessoal, veio do PT. Nós fomos expulsos, inclusive, do PT, porque nós não compactuamos, nós não entramos no jogo, né? A Elis Helena, a Luciana Genro, o Babá, eu mesmo fui expulso do PT 2 vezes aqui em São Paulo, desde que cheguei no PSOL. O nosso mandato é pré-PSOL, estávamos ainda. Então, nós já fomos testados. Por exemplo, o Plínio de Arruda Sampaio, em vida, quando era do PT, o Lula já tinha sido eleito, ele foi convidado para ser ministro da reforma agrária. Ele teria
espaço do governo se ele quisesse. Ele renunciou, não, e fez a crise, saiu, foi para o pessoal, e novamente foi convidado. Aí a Helena, na época da crise, foi convidada para ser ministra da Previdência Social, mas não votou contra o projeto do PT, então nós já fomos testados. E nós já estamos dentro de um poder, que é o poder legislativo. O pessoal está dentro do poder legislativo. Vocês viram agora, nessa semana, o destaque do pessoal, tem muito partido que questionou, né, os membros da CPI, da Petrobras, que foram financiados com o dinheiro das empresas envolvidas. O presidente da CPI recebeu dinheiro das empresas, o relator que era do PT recebeu mais de R$1 milhão. Um absurdo, eu estou dizendo não, que eles estariam dizendo, esses deputados estão impedidos de participar dessa CPI. Nós aprovamos também no Senado, por iniciativa do nosso senador Rodolfo Rodrigues do PSOL, a CPI do HSBC. É algo gravíssimo que está acontecendo, para ninguém ter coragem de lançar essas propostas. Então o pessoal já, acho que nós já passamos por essa fase. Quem está no pessoal já superou isso, né? É outra história, pessoal. Só para deixar você calmo e tranquilo. Gente, tem algumas pessoas ainda que você pode manifestar, mas a gente está muito apertado no horário, porque já tem muita gente que já foi embora, outras querendo ir, domingão, etc. Então, muito rapidamente, essa atividade ela foi possível ser viabilizada porque na primeira reunião do diretório municipal aqui de Imbu, nós reunimos alguns companheiros de outros municípios aqui da região e elegemos uma comissão que conduziu todo o processo de articulação e construção dessa atividade, com companheiros de Taboão, Imbu e Itapecerica. E aí, essa comissão que organizou, pensou e elaborou essa proposta de atividade aqui. E aí, a gente também, na última reunião da comissão, pensamos quais encaminhamentos que nós poderíamos tirar aqui, objetivos de desdobramentos aqui dessa nossa atividade, né? Então, nós pensamos em 3 encaminhamentos, objetivos que a gente quer referendar aqui no coletivo. Primeiro, é que essa comissão ela continue fazendo o trabalho por mais um período e que outros companheiros e companheiras que tenham interesse em participar, as reuniões são todas abertas, né? Então, companheiros que queiram se incorporar a essa comissão poderão participar. Tem se reunido às quartas-feiras aqui na região de Imbu mesmo. Depois a gente pode passar o endereço para quem tiver interesse. E o segundo encaminhamento seria um desdobramento objetivo. E aí essa comissão teria o papel de dar aos outros, ajudar no encaminhamento dos outros encaminhamentos, né? Que seria, no dia 22 de março, nós temos o Dia Mundial da Água. Então a ideia é que nesse dia a gente possa fazer ações descentralizadas. Cada município nosso fazer alguma ação, alguma intervenção em relação, seja uma aula pública, como o pessoal de Juquitiba gosta de fazer, ou uma ação, enfim, alguma ação, algum diálogo com a comunidade em cima da questão da água em cada uma das nossas cidades. E para isso a gente faria um panfleto, né, regional, só regional discutindo a questão da água, que seria aí o material para ser distribuído nesse dia 22. Né? Então, esse é um encaminhamento concreto. E parte desse dinheiro que nós arrecadamos hoje vai para pagar as despesas do nosso café, uma parte já foi retirada, mas completar, e o restante, a ideia é que a gente entre no rateio para viabilizar esse material. Não é suficiente, mas já é um pontapé para a gente viabilizar esse material no dia 22. Né? Então, esse é um encaminhamento concreto. E assim, o terceiro encaminhamento seria, no próximo dia 5 de abril, a gente fazer uma nova rodada de discussão coletiva do solo na região. E aí uma atividade mais fechada, não uma atividade pública, como a ideia foi essa primeira, mas uma atividade para afiliados ou de simpatizantes, que pudesse a gente fazer uma análise de conjuntura, né? Então, além da questão hídrica, né, que a gente fez uma boa análise de conjuntura aqui, mas também os outros aspectos econômicos e sociais que estão impactando o nosso país, o nosso estado e nossa região. Então, fazer uma análise de conjuntura e discutir desdobramentos de um funcionamento de organização e um funcionamento regional do PSOL
né, como uma forma de empoderamento aí do nosso trabalho aqui nessa região do Cone Sul, né, digamos assim, Ipu, Taboão, Itapecerica, Juquitiba, Ipuaçu, São Lourenço, né? Também tem Cotia, que tem diretório, ver se a gente consegue construir uma unidade política regional. Então, são essas 3 propostas que eu queria... Toninho? Dia 5 em Itapecerica. Isso, a proposta é que no dia 5 seja em Itapecerica, até para a gente garantir uma rotatividade aqui nas cidades da região, facilitar a mobilização também de outros municípios. Eu acho que é isso. Tem acordo? Tem alguma sugestão aí de acréscimo a esse encaminhamento? Vocês pegaram os e-mails, né? Vocês podem mandar esses comunicados, né? E aí poderia fazer até uma lista. Perfeito. Né? Todo mundo assinou a lista de presença? Então tá. Então, quem não assinou, depois no finalzinho é importante assinar para a gente poder ter esse canal direto aí de comunicação. Também tem um grupo no Facebook, então quem quiser entrar lá pode. Pessoal regional, tá bom, então se liga, dá uma pesquisada lá, manda um convite que a gente aceita lá a moderação. Por conta de Juquitiba, essa questão da água tem afetado bastante o discurso político lá. E eu acho que seria relevante a gente conseguir fazer uma audiência como assim se fez aqui, lá, levando um pouco essa leitura do pessoal e isso aproveitando até mesmo, fortalecendo o partido lá, se fosse possível, pensar numa data que, inclusive, o pessoal está falando de paralisar as obras lá, de exigir da Sabesp uma postura, e quem sabe a gente levar e capitanear essa discussão seria interessante, sobretudo porque Juquitiba também é um feudo aqui da Analice e de outros deputados, seria até interessante o Gianazzi estar lá presente. A gente poder tirar como encaminhamento a sua incorporação na comissão ou de algum representante de Juquitiba e essa comissão tirar uma data, pra gente, porque eu acho que aqui não vai dar para gente ter se adetado. Né? Quarta, às vezes não. Aí a gente pode adaptar, ver se altera a data, mas eu acho que o encaminhamento prático a gente é incorporar, de levar esse debate também para a Juquitiba, né? Aí a gente vê o melhor data, formato e a comissão. Mais alguém se manifestou aí? É uma questão que, nesse caso, é simplesmente urgentíssima. Nem no passado houve uma missa na Cracolândia, celebrada por vários Júlio Lancelotti, porque os moradores da Cracolândia já estão desesperados por conta da falta de água. Eles estão assaltando as pessoas que trabalham as regiões, essas pessoas que estão com água mineral, com qualquer tipo de líquido nas mãos, elas estão sendo assaltadas freneticamente por essas pessoas. Eu tenho contato com o padre Lancelotti para que vocês possam, qualquer pessoa possa fazer doações de qualquer gênero, em especial água, para essa região. É só isso. Sério, minha sugestão é quando a gente soltar o e-mail, você compartilhar aí as informações. Só mais uma questão, será que haveria possibilidade de outro debate como esse na região da Crispim, Santa Júlia, que é um local bastante, né, tem bastante gente, né, e é perto da represa. Então seria importante fazer o debate, porque principalmente como está a uma estrutura para fiscalizar essa água da represa. Ok, eu acho que a gente vai ter que, então a comissão vai ter o desafio de como pensar uma agenda, que talvez não deva ser na proporção que nós fizemos hoje, mas como fazer pequenas agendas que seja, nas outras regiões também, descentralizar esse debate. Eu acho que podemos incorporar isso como encaminhamento também. O nosso mandato está à disposição, nós estamos fazendo muitos debates em várias regiões, onde existe organização, chamamento, nós estamos indo marcar na agenda e indo, viu? Nós fizemos Campinas agora, fizemos já 2 na Zona Sul, é só marcar e agendar. Perfeito, então já tem um compromisso aqui do Gianazzi de percorrer a região da gente. Tá bom? Acho que é isso, né? Agradecer
ao Marco Aurélio, né, que cedeu tão gentilmente ao espaço com a gente. Agradecer aqui a Daniela, nossa relatora, ao Claudinei, Silvana, nosso deputado de análise, e Marcelo, e dizer para vocês que assim, a gente precisa mudar a relação com a água, precisa mudar a relação societária, que é o que mais importante, né? E é isso que nós socialistas estamos propondo. Que a questão da água, da matriz energética e dessa relação, ela passa por uma mudança prioritária, que é a mudança do sistema. É a mudança da nossa relação com esse projeto político que está imposto no nosso projeto de sociedade. E aí eu gostaria de terminar aqui uma salva de palmas para o pessoal e nosso chamado sobre o pessoal na opinião do socialismo e da revolução.